minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos para os nossos minutos de reflexão, para ouvirmos hoje a palavra de Deus que está mais uma vez no Evangelho de São Lucas. E hoje o Senhor nos chama para o discipulado, para anunciar o teu reino. Hoje, primeiro dia do mês de outubro, o mês missionário e dia também de Santa Teresinha. Por isso esse Evangelho muito nos inspira para a nossa vida missionária. Acompanhamos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho hoje, ele nos convoca para a missão. Jesus, ele, naquele tempo, convocou 72 discípulos para irem nas casas, para irem nas cidades, para irem ao encontro do povo. Esses discípulos, eles tiveram que sair de si para ir ao encontro do próximo, levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E hoje nós também somos convocados a fazer o mesmo que esses discípulos, a ouvir a voz do Mestre, essa voz que ainda ressoa nos nossos tempos. É claro que hoje nós temos novos desafios, nós vivemos um contexto totalmente diferente daqueles discípulos. Hoje, as nossas dificuldades são um campo de missão em que as pessoas são vazias de sentido, em que as pessoas vivem por conta de adquirir bens, em que as pessoas vivem uma profunda ganância, que vivem o desejo de ter mais, mais e mais, mas ao contrário, elas se encontram vazias de sentido, vazias de significado. Nós vemos pessoas que não têm critérios, não têm valores éticos, que não sabem separar aquilo que é bom, aquilo que é mal, segundo os critérios do Evangelho. Elas fazem isso segundo o critério do mundo, mas não sabem usar do critério do reino. Por isso, faz muito necessário para cada um de nós anunciar esse reino, porque Jesus nos chama para esta missão. E aqueles que se decidem com convicção e com fé a anunciar o nome de Jesus Cristo, o Evangelho nos apresenta 3 disposições que são necessárias para anunciar esse reino. A primeira delas é o desapego. Quando no Evangelho Jesus fala: não leveis túnicas, deixei as vossas casas, deixai o vosso comodismo. Então esse desapego é o desapego de nós mesmos. Porque não estamos indo anunciar a nós, mas estamos indo anunciar a uma outra pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Uma segunda necessidade para aqueles que são discípulos é a necessidade da pertença. Quando Jesus disse: não vais de casa em casa, procurai ficar ali, no mesmo lugar. Jesus quer dizer com isso que é necessário para aquele que anuncia o nome dele, é necessário ter raiz, criar vínculos naquele lugar. Porque quando a gente cria vínculos, quando a gente cria comunidade, na nossa vida de paróquia, isso também é necessário. Quando nós criamos esse vínculo, nós conhecemos aquela realidade com maior profundidade e anunciar o reino de Deus ali se torna mais fácil, se torna mais frutuoso. E uma terceira disposição,
para aquele que quer anunciar o reino é o próprio anúncio do reino. Esse desejo de curar, de levar a cura para aqueles que estão doentes, quando Jesus diz no Evangelho, curai os doentes. Hoje nós temos tantas pessoas doentes, não só do corpo, mas também da alma. Pessoas que precisam de uma mensagem libertadora do Evangelho. Pessoas que não querem mais viver, pessoas que não têm sentido para viver. E nós, levando essa palavra de Deus, levando esse anúncio do reino, somos chamados a ressignificar a vida dessas pessoas. Isso é a cura da alma, a cura da própria vida. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos chama e cabe a nós uma resposta. Ele capacita. A missão, ela é árdua, mas também ela é cheia de felicidade, cheia de alegrias. Vale a pena seguir os propósitos de Cristo. Portanto, que Santa Teresinha, a padroeira das missões, que ela possa interceder por nós. Que Deus nos abençoe.